Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, chegamos para mais um programa de raciocínio lógico, que alegria, que satisfação ter sua companhia e claro, convido a você que não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, ativa o sininho de notificação, toda semana tem vídeo novo para você, sempre um programa de raciocínio lógico diferente, discutindo, debatendo aquilo que você gostaria de aprender, tá certo? Já quero aproveitar a oportunidade e pedir para você deixar seu comentário também, qual é o assunto que você gostaria de aprender, o que você gostaria de assistir aqui no nosso programa e tenha certeza que toda semana a gente vai ler esses comentários e trazer aquilo que você gostaria de assistir, tá certo? E o motivo de hoje, o programa de hoje, um motivo muito bacana, muito nobre, que é o seguinte, olha, eu tô preparando bastante concursos aqui no Aprova e eu percebi que nos últimos meses, muitos concursos, muitas provas são da Carlos Chagas, da Fundação FCC. Eu entrei no site da Carlos Chagas e vi lá que tem mais de 40 editais em aberto ou em andamento ou em novos concursos que estão aparecendo. Ou seja, tem muita gente estudando para provas da Fundação Carlos Chagas. E aí, eu peguei questões que já foram aplicadas em provas da Carlos Chagas de raciocínio lógico e trouxe aqui para a gente debater, fazendo um simulado mesmo, pensando num momento de prova, no momento onde você tem que lidar com várias situações, várias questões e, claro, tem que resolver aquela questão de raciocínio lógico. Então, eu separei algumas questões aqui e quero mostrar para você a resolução. Lembre-se, raciocínio lógico não é a sua lógica, aquilo que você acha que vai cair. Não, existem conceitos, existem fundamentos para te levar à resposta correta, beleza? Então vem comigo, mais um programa de raciocínio lógico começando e hoje, como eu disse para você, vamos falar especialmente de provas da Fundação Carlos Chagas, provas da FCC, legal? Bom, o primeiro ponto muito importante é que não só as provas da Fundação Carlos Chagas, mas outras grandes bancas examinadoras, lembre-se que elas não colocam questões que são muito diretas de aplicação. Então aquele tipo de enunciado que talvez você viu na escola de uma forma muito comum, não é exatamente o que cai na prova. Ou seja, já comentei isso em outra ocasião, mas quero repetir. Questões do tipo calcule o valor da expressão, ou resolva a situação abaixo, ou ainda determine o valor de X, ou obtenha qual é o resultado. Esse tipo de enunciado direto, que a gente faz muito lá na escola, não é isso que cai numa prova Carlos Chagas. Lembre-se que é um problema. O candidato mais preparado não é aquele que sabe mais fórmulas, não. É aquele que consegue lidar melhor com os diferentes problemas que vão cair numa prova. Separei aqui algumas questões e eu queria saber como você encararia lá na hora da prova. Olha só, primeira questão está na tela aqui para você. Lembrando, todas foram aplicadas em provas da Fundação Carlos Chagas no ano de 2019, beleza? Primeira delas diz assim, ó. Considere válidas as seguintes afirmações. Válidas é sinônimo de verdadeiro, tá? Considere verdadeiro as seguintes afirmações. Primeira delas, se Antônio passar no concurso, então Benedita e Carlos serão ambos promovidos. E a segunda é, Benedita foi promovida, mas Carlos não. E aí ele pergunta o seguinte, com base nessas informações, o que nós podemos concluir? Letra A, Antônio não passou no concurso. Letra B, Benedita passou, mas Antônio não passou. Letra C, Benedita não passou no concurso, mas Carlos passou. Letra D, Benedita e Carlos não passaram no concurso. E a letra E, Antônio foi promovido. Bom, entenda que existe aqui uma série de situações envolvendo conectivos operadores lógicos. A primeira coisa importante que eu quero falar para você é o uso da palavra mas. Entenda que no mundo da lógica, usar a palavrinha mas é sinônimo de usar a palavrinha e. Ou seja, mas e é exatamente a mesma coisa. Legal? Mais uma situação importante. Note que na primeira frase nós temos um condicional. Sempre que tiver um condicional, é uma frase do tipo se uma coisa, então outra. Sempre cai em provas da Carlos Chagas. Vamos lá. Se Antônio passar no concurso, então a Benedita e o Carlos também
serão promovidos. Perfeito? Note que ele diz o seguinte, olha, a Benedita, ela foi promovida, mas, o que é mas mesmo? Mas é a mesma coisa que E. O Carlos não foi promovido. Perfeito? Legal. Sabendo que o Carlos não foi promovido, você vai ter que voltar na frase de cima e entender que ela não aconteceu na sua íntegra. Ou seja, eu vou precisar exatamente negar a segunda parte. Entenda que existe uma equivalência lógica que nos diz o seguinte, olha, todo texto do tipo se P, então Q, é equivalente a um texto do tipo se não temos o Q, então não temos o P. Isso é uma equivalência, isso é uma propriedade da lógica. Toda vez que não acontece a segunda parte, logo não acontecerá a primeira. Ou seja, Benedita, vamos negar a primeira parte, ó. Se Benedita ou, e aí eu quero já deixar uma dica para você, se você não sabe nada sobre negações, volte aqui no nosso próprio programa de raciocínio lógico e assista a aula de negações, leis de De Morgan, que eu já fiz faz um tempo, e lá você vai aprender tudo sobre negações. Inclusive, aprender que a negação do E é ou. Carlos não serão promovidos, não serão promovidos. Se não aconteceu a segunda parte, então não aconteceu a primeira. Ou seja, o Antônio não passou no concurso. Ou seja, essa é uma questão que aplica diretamente essa propriedade. Toda vez que não acontece a segunda parte, então não acontece a primeira. Se faltou a segunda parte, chamada de tese, então faltou a primeira, faltou a premissa. Ou seja, com base nas duas frases, eu garanto que a resposta correta é: o Antônio não passou no concurso. Porque quando não temos a tese, não temos a premissa, que é a primeira parte. Legal? Vamos para mais uma questão? Vamos lá, mais uma. Olha só. Próxima questão. Em seu discurso de posse, determinado prefeito afirmou: se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Considerando que a afirmação do prefeito é verdadeira, então será também verdadeiro o quê? Repare, mais uma vez, eu estou com um texto se uma coisa, então outra. Olha lá, ó. Se há incentivos fiscais, então as empresas não deixam essa cidade. Legal? Toda vez que você tem esse tipo de texto, do tipo se P, então Q, é a mesma coisa, equivale a dizer assim, olha, se não acontece a segunda parte, então não acontece a primeira. Ou seja, se eu neguei a tese segunda parte, então tenho que negar a premissa, que é a primeira. Vamos lá? Se as empresas deixam essa cidade, então, se as empresas deixam essa cidade, então eu tenho que negar a primeira parte, que é não há incentivos fiscais. Incentivos fiscais. Se as empresas deixam essa cidade, então não há incentivos fiscais. Está aqui a resposta que aparece aqui na letra C, perfeito? Lembrando, toda vez que não acontece a segunda parte, então não acontecerá a primeira. Sem a segunda, então
sem a primeira parte. Esse é o princípio da equivalência lógica, tá? Claro que tem muita coisa de raciocínio lógico e existem muitos caminhos para a gente seguir. Então me diga aí, vai lá, eu quero saber da sua parte. De qual outra banca você gostaria que eu resolvesse questões? Quer mais questões da FCC? Quer mais questões de matemática, de raciocínio lógico? E aí, o que você quer ver aqui no nosso programa de raciocínio lógico? E claro, na semana que vem a gente vai voltar com um programa novo para você, tá bom? Um ótimo estudo a todos. Até semana que vem, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.